Graça e paz, queridos, bem-vindos. Estamos aqui no nosso Clube da Sabedoria Cast e hoje eu estou entrevistando nada mais nada menos que ele, um amigo, Gustavo Neves, um artista gospel, um influencer, hoje vivendo aí entre alguns artistas do mundo gospel, jogadores de futebol, hoje tendo uma vida de sucesso. Conosco, Gustavo Neves, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo pastor Márcio Leopoldino. É uma honra estar aqui sobre esse podcast. É uma alegria porque eu sou o primeiro a fazer parte de início de um podcast a qual que vai estourar o mundo, alcançar milhares de pessoas e tendo a certeza que isso está no coração de Deus. Gente, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Vocês estão vindo agora, chegando já aqui, escrevendo, já deixando o seu comentário de alegria, os seus pedidos de oração também. Pode ficar aí, porque tenho certeza que eu e o pastor Márcio, nós vamos ter um diálogo muito maravilhoso. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Amém. Gente, é isso aí. Vai ser um tempo proveitoso demais, de edificação. Eu quero aqui compartilhar um pouquinho, pelo menos, da brilhante carreira do pastor Gustavo Neves, a caminhada dele, um momento de baixos e altos. Baixos porque tudo começou do zero, do nada. Ele veio de uma vida de muitas dificuldades. Então, hoje quem vê o pastor Gustavo Neves andando, às vezes numa Land Rover, às vezes com uma 1100 e desfrutando de certos níveis de o que alguns consideram esse status, né? Na verdade nós consideramos esse status social. As pessoas que vê o momento não conhecem a história, não sabem exatamente o que passou, de onde veio, mas pode ter certeza, toda história sempre tem dois lados. Não basta você olhar por um ângulo apenas, você tem que conhecer o todo. E é isso que nós vamos saber aqui hoje, pelo menos um pouco da vida do Gustavo, de onde ele veio, o que passou, a sua ascendência, um momento de queda, sua ascensão novamente, enfim, para se tornar o que ele é hoje. Então, que Deus abençoe. Eu quero aproveitar para falar aqui do nosso livro. Olha só que maravilhoso. Esse aqui é um dos livros que eu lancei, o último livro que eu lancei, na verdade, Escatologia, o início do fim. É um livro onde nós tratamos detalhadamente os símbolos, a interpretação da escatologia, tendo um ponto de vista futurista. Nós falamos aqui das escolas de interpretação, nós falamos aqui dentro da visão de Daniel, nas 70 semanas de Daniel, a visão do reino de Deus e dos impérios do homem dentro das profecias de Daniel. É assim, tremendo, você não pode deixar de ter esse livro na sua biblioteca. Comunica-se conosco por meio de telefones, nosso direct no Instagram, mandando mensagem aqui mesmo no YouTube, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e você pode receber na sua casa o nosso livro, ok? Agradecemos aí a todos os nossos irmãos que intercedem por nosso programa, nossos patrocinadores, e que Deus abençoe de uma forma especial, tá ok? Vamos lá? Hoje, então, no nosso bate-papo, aqui recebendo Gustavo Neves, nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória, Gustavo, porque hoje quem vê onde você chegou, como está a sua vida, não tem noção de onde você veio, o que você passou. Pelo que eu percebi e o que eu conheço da tua história, você vem de uma infância muito conturbada, de uma infância difícil, de um problema de desigualdade social, de discriminação social. Você vem de uma infância que você não nasceu em berço de ouro, certo? Certo. É tão interessante isso que você abordou, pastor, que antigamente, eu vou falar que eu tenho 30 anos hoje, então um pouquinho para trás, havia mais esse preconceito, essas rejeições. Hoje tudo é bullying, hoje tem mais liberdade para cortar isso. Antigamente não. Antigamente as crianças mesmo humilhavam pelo poder. Hoje a escola ela tem uma base de proteção à criança, mas antigamente era mais aberto. Então eu passei por muitas situações na minha vida depois de ter perdido meu pai, perdido minha mãe, eu passei por um processo muito difícil, um processo de amadurecimento. Então eu tive que amadurecer, literalmente entender qual era o meu propósito aqui. Aí foi difícil, eu tive que dar a volta por cima de tudo que eu estava passando e entender o significado daquilo que Deus tinha para mim. A sua infância, então você, eu diria assim, do seu um ano de idade, ou quando nasce, até por volta dos 10, 12 anos,
foi dentro de uma vida de extrema pobreza, pelo que eu percebo. O pouco que eu ouvi você falando certa vez, você viveu abaixo do nível da pobreza, tendo carência, pedindo, passando necessidades, tendo um problema com o vestuário. Como foi essa fase da sua vida? A fase da minha vida, minha mãe era empregada doméstica, né? Antigamente fala, não sei como fala agora que está, né? Mas minha mãe, ela trabalhava limpando casas das pessoas, né? Para ganhar um dinheiro. Minha mãe trabalhou com o pé quebrado para sustentar nós. Então eu ia para a feira, pegava o final da feira, fazia recolhe, né? Ali eu tive um momento que a nossa alimentação era aquilo que sobrava das pessoas, né? E minha mãe sempre, ela teve que dar trabalhar, correr atrás. Tanto que minhas irmãs, ainda eu peguei a fase melhor. Incrível que pareça, dessa fase difícil, ainda eu peguei a fase melhor. Minha irmã foi pro colégio interno. Colégio interno. Você tá entendendo? Porque minha mãe não tinha condição. Então a nossa situação era mais difícil. O meu maior sonho, quando eu olhava para minha mãe, eu falava para minha mãe: mãe, um dia eu vou dar certo e eu vou te dar tudo que você quiser. Tudo que a gente não teve, nós vamos ter. Pode ter certeza, mãe. Né? Eu sempre falei isso para minha mãe, pelo tudo que ela fez, pela mulher que ela era. Hoje a grande referência, mesmo após a morte dela, a grande referência que ela é para mim. Para mim, ela foi uma super-herói. Então, você vê, né? Engraçado isso daí. Ele ter a mãe como heroína mesmo em meio a tantas adversidades, tantos problemas, tanta dificuldade, para trazer alimentação para os filhos. Ela estava lá como uma mulher, uma doméstica trabalhando, ela para trazer essa alimentação para os filhos. Quando não teve condições, levou as filhas para adoção, como que você falou? Colégio interno. Colégio interno, era das freiras, né? Sim. Aquele processo cuidado pela Igreja Católica. Isso para amenizar a questão do sofrimento da família, né? E minha mãe era muito preocupada com isso. Eu não sei se você que está me vendo já passou por alguma situação assim, alguém da tua família. Antigamente, nem o querer da minha mãe. O colégio interno batia na porta. Via a situação, via a condição, falava: rapaz, vou ter que tirar essa criança daqui, ela não está habitada a conviver nesse ambiente. Então minha mãe, ela teve que provar que trabalha registrado para depois ir lá tirar eles, né? Que era meu irmão e minha irmã. Então tudo que a minha mãe sofreu, tudo que a minha mãe passou, eu falo assim que ela é um grande exemplo para minha vida, porque cada um tem sua história, né? Sim. Se a gente contar a história de cada um, nós vamos observar que cada um tem a sua história e o seu momento difícil. Mas para mim hoje, vendo tudo que eu passei, falar: cara, como que pode? Como que pode eu ter conseguido não virar um drogado, não virar aquela pessoa que não presta? Porque eu tinha tudo para isso, né? Mas só que eu escolhi, depois de todo o processo de ter vivido assim, eu tive que ficava na barraca da feira, era um menino catarrento, sujo, imagine. Pé no chão. Eu ficava até o final da feira, Descalço. eu tinha que limpar, varrer lá, eles me davam um trocado e cuidava do carro. E às vezes os meninos que chegavam novo, que era mais fortinho, batia para pegar lugar. Se a gente pegava lá, corria lá atrás do cliente para pegar o cliente para levar sacolas de feira até o carro, porque automaticamente você está auxiliando o cliente a levar até o carro, você automaticamente ganhava um dinheirinho a mais. Fala: nossa, que menino educado, tal. Você ganhava um dinheirinho a mais. E aí no final ainda esperava na barraca da feira, porque eu levava um pastel, comia um pastel, ainda ela me dava um pastel e o rapaz de caldo de cana. Então, para você ver, esses tempos mesmo eu fui na feira, o rapaz do caldo de cana ainda é vivo, graças a Deus, falou: nossa, não acredito, olha como que você está, olha a maneira que você chegou aqui. Há anos atrás eu vi um moleque descalço, causando na feira, mas hoje virou pessoa do bem. É isso que gera dentro do meu coração a felicidade de chegar onde eu estou chegando. É isso aí. Eu hoje eu ainda me indigno muito, porque eu sempre digo isso, eu acho que vira meio que um chavão no meu ministério, é que nós conseguimos dividir o átomo, que era considerado a menor partícula. Nós dividimos em prótons, nêutrons e elétrons, mas hoje o mundo, as pessoas têm dificuldades ainda
de dividir o que tem com o próximo. Sim. Embora nós vivemos um tempo de filantropia, de empresas doando, do cidadão como pessoa física, a pessoa ali também fazendo doações, é pauta da ONU, a Agenda de 2030, erradicar a fome, porque milhões de pessoas morrem de fome anualmente, ainda que nessa era pós-moderna, de níveis intelectuais elevados, da ciência superevoluída, mas ainda assim, essa dificuldade, né? E há 30 anos atrás, a coisa era mais complicada ainda, principalmente que há 30 anos atrás nós vimos aí de uma inflação gigante, saindo do governo militar, entrando dentro de uma nova fase aí na democracia. A inflação ela estava altíssima naquela época. Eu me lembro que nos anos 90, você chegava às vezes no supermercado, de manhã as prateleiras estavam lotadas. E quando chegava a parte da tarde, as prateleiras estavam todas vazias, por causa de essa questão do governo. As pessoas iam de manhã comprar porque à tarde o preço poderia estar lá em cima. Então era um desespero. Então muita gente passou fome, passou necessidade. E você inserido dentro desse contexto, numa família com dificuldades, mas deu a volta por cima. E uma curiosidade, a vida educacional, como foi a sua vida na escola? Você foi bem, estudou, conseguiu passar de ano, era uma criança problemática, tinha problema na escola, porque esse problema social acaba atingindo meio a questão da educação também. Como foi nesse sentido? Rapaz, eu era problemático, literalmente, por várias questões, né? Por várias questões da minha vida, a qual simplesmente eu tive que lidar com as percas do meu pai e da minha mãe. E na escola eu tive muita dificuldade com os meninos, porque eu fui parar numa sala especial. Eu tinha dificuldade. Você foi para a sala especial, a ida para a sala especial porque você tinha algum problema de cabeça, algum problema psicológico, ou a ida... Aliás, deixa eu reformular essa pergunta. A ida para uma sala especial era porque você tinha alguma deficiência, algum problema anterior, ou esse problema você adquiriu após a perda dos seus pais? É porque eu não sabia ler mesmo. Você não sabia ler? Eu não sabia ler e tinha dificuldade de aprender, né? Então, eu passei por esse processo, aí eu ia muito ruim nas notas, esses negócios, então eu fui parar numa sala especial. Na sala especial tinha um menino chamado Bruno, que ele tinha síndrome de Down, e ali eu falei, cara, eu não sou louco. Para você ver como o diabo ele coloca coisa dentro da nossa mente. Eu falava assim, quem estuda nessa sala é só louco. Você achava isso? Eu falo, agora estão me tirando de louco. E eu sabia que não era louco. E eu também não entendia que ali não era uma sala de louco. Era uma sala de meninos especiais. Era totalmente diferente. A nossa mente tão, como que eu posso dizer... Mal feita, diabólica. Vamos dizer diabólica, que a gente pensa que é uma maldade você falar que é uma sala especial, é uma coisa ruim. Não, pra mim foi a melhor coisa, porque eu tinha muitos problemas, eu fui expulso de 6 escolas. 6 escolas. Isso por causa dos problemas dentro da família. Você vem de uma família desestruturada no contexto financeiro, social. Você é filho de mãe solteira, como que é essa questão? Então, o meu pai verdadeiro, ele me abandonou. Ele usava drogas, ele tinha muito problema com cocaína, esses negócios. E ele foi preso no Carandiru. Tem até um filme que fala de um homem que foi liberado um dia antes da guerra do Carandiru. Era meu pai, Arnaldo, que é o pai da minha irmã. Ele registrou minha irmã, mas não me registrou. Então você já vinha de uma série de problemas. Tem a questão da desigualdade social, aí vem os preconceitos, vem a questão paterna, um pai que não registrou, um pai que era usuário de drogas, dependente químico, que era presidiário, e acabou que isso aí desencadeou uma série de problemas psicológicos, emocionais, que levou você a ter dificuldade para o aprendizado. Com isso você teve que ir para uma sala especial. E aí tinha um garoto lá, Bruno, você falou que tinha sido de Down, e aí? E aí foi um momento que Deus estava tratando meu coração, pastor Márcio. Eu acho tão interessante o mover de Deus. Eu falo que Deus ele é especialista de complicar, descomplicar e depois explicar porque ele está fazendo tudo isso. Essa frase que Deus me deu foi algo muito interessante, porque Deus ele estava trabalhando no meu coração. E ele sabia que o meu momento
que eu estava vivendo era um momento muito complicado. E não era qualquer lugar que ia me servir para mim, sabe, ser abraçado e amado. Porque eu não ia conseguir chegar nos meninos populares na escola. Os meninos que... Então que eu fui dar meu primeiro beijo com 18 anos. Você tá entendendo? As meninas da escola queriam ficar comigo, é até engraçado. E os meninos chegavam lá, você vai pegar um menino que cata papelão? Você catava papelão. Eu já catava papelão. Com 12, 13 anos já ia pra rua. Catar papelão. Catar um papelão. Pra ajudar a trazer um recurso. Pra ajudar dentro de casa. Eu tive um sonho de fazer minha festa, minha mãe não tinha condição, ainda minha mãe era viva, fui catar papelão. Fazer minha festa de aniversário. Porque o meu sonho era cantar parabéns pra mim. Minha mãe não tinha condição. Então o que eu fui fazer? Eu queria fazer uma festa. Eu catei papelão, ajuntei e fiz o meu aniversário. Que interessante, né? Isso é a verdade que, de alguma maneira, por mais que seja simples, mas quem quer faz. Eu costumo dizer que os resultados que nós não temos se escondem por trás de tarefas que nós não executamos. O resultado que nós não temos se esconde atrás de tarefas que nós não realizamos. Porque por mais que o ser humano tenha dificuldades, o que ele desejar na vida, alcançar, realizar, ele é capaz. É claro que existe uma série de bloqueios mentais, crenças limitantes, crenças de escassez, que levam muitas pessoas a deixarem de realizar. E às vezes não é nenhuma culpa dela diretamente, mas esse processo inconsciente, essa má programação mental que vem do ambiente onde a pessoa vive, cresce, tudo contribui para isso, para esse fracasso. Mas eu fico feliz, Gustavo, que você vem de uma situação difícil, você vem de uma situação complicada e ainda assim você deu a volta por cima. Vindo de uma família em que o pai era usuário de drogas, vivendo abaixo do nível da pobreza, vivendo em situações de pedir ao próximo para que você pudesse obter algum recurso, algum retorno. Como foi a sua adesão com as drogas de não entrar? Você disse que não entrou nas drogas. O que exatamente levou você a pensar assim, de não querer entrar nas drogas? Foi minha mãe. E vendo a situação do meu pai. Porque eu não conhecia ele literalmente, era muito criança. Meu pai apareceu um dia em casa na porta, eu lembro como fosse hoje, e ele não tinha condição, então ele veio com um relógio. Ele nunca tinha me dado nada, nunca. Porque eu fui registrado por outro pai, né? Meu pai Seu pai biológico não te registrou, aí um padrasto... Meu padrasto me registrou. E aí do nada meu pai aparece e me dá um relógio, sem pulseira, só o relógio. Ele fala assim: filho, eu não tenho nada e eu queria te dar esse presente. Apareceu na minha porta, me abraçou, chorou. Eu creio que nesse momento foi a despedida dele. Passou um tempo, ele veio falecer. E eu vi na situação do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, na freguesia do Ó, eu entrei lá dentro e vi o quarto dele. Rapaz, as lágrimas desceu. Falei, nessa situação, mesmo que ele me abandonou. Primeiro eu fui no quarto dele. Tá. Né? Ele estava já quase prestes para morrer, eu vi ele naquela situação. Quem conhece um dependente químico, ele já não tem mais noção do que está acontecendo. As drogas, ele chega a relevar tanto que ele perde tudo e começa a catar papelão também. Eu cheguei dentro do quarto, só tinha bagunça de ferro, lodo, o quarto horrível. Então eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu já tinha determinado isso. E na morte da minha mãe, num caixão, eu falei, mãe, eu prometo que eu nunca vou colocar uma gota de álcool e um cigarro na minha boca. E nem drogas químicas? Nada, nunca. O tóxico, maconha, nada? Prometo, nunca. Eu fiz uma promessa no caixão da minha mãe. Falei, a senhora vai ter muito orgulho do filho. Isso depois, quando sua mãe morreu, você fez a promessa? No caixão dela. E nunca usou? E nunca usei. Então você não sabe o que é droga? Eu não sei nenhum gosto. Eu sei que o pessoal, hoje nós temos a rede social que a gente pesquisa, sabe de tudo. Mas eu não sei o gosto, eu não sei. Você sabe o cheiro da maconha, você sabe que os outros passam na rua, você sente o cheiro. Aí, pô, você fala que isso é maconha. Mas eu nunca experimentou. Nunca, graças a Deus, Deus ele fez eu manter, me dá força para manter isso aí. Isso é interessante,
Eu já trabalhei muito com o dependente químico, pessoas que vinham do envolvimento com o tóxico, e na minha história, eu fui usuário, né? Na verdade, não fui só usuário, mas quem conhece a minha história, eu não sou de contar meu testemunho, não sou de contar de onde Deus me tirou, mas desde os anos 90 que eu vim de uma vida antissocial, dentro da criminalidade, fui assaltante, fui traficante. Então, eu não apenas usei, eu vendi. Hoje eu tenho uma consciência do quantas pessoas de alguma maneira eu destruí. Por quê? Porque eu não apenas usava, eu também vendia. Então, dentro do Rio de Janeiro, eu fiz parte do crime organizado. Então, como eu fiz parte do crime organizado do Rio de Janeiro, claro, cumpri pena, paguei pelos crimes que eu devia, mas eu estive ali dentro. Então, eu vendia as drogas, eu usava, então eu sei o prejuízo que é. Hoje eu trato pessoas que vêm da dependência química, já ajudei pessoas assim, eu faço um trabalho social de doação para algumas clínicas de recuperação hoje, e eu sei exatamente o que é o dependente químico, o dependente do tóxico. E eu me lembro que às vezes eu queria parar. Houve épocas em que eu queria parar com o uso da cocaína, mas ao mesmo tempo que eu tinha aquela vontade de parar, era difícil. Eu queria parar com o tóxico, mas o desejo voltava e ali, o vício do cigarro, eu fumava muito também, o álcool. Então, não é fácil largar, não é impossível, mas não é fácil. E exige muito a força de vontade da pessoa. Então, assim, eu fico feliz com pessoas que não entrou por esse caminho. Quem entrou e conseguiu sair, eu fico mais feliz ainda. E extremamente feliz e grato por pessoas assim, como você, que vindo desse histórico de perdas familiares, vindo desse histórico de uma desigualdade, discriminação social, vindo de uma história de viver abaixo do nível da pobreza e não entrar para as drogas. Porque o que se pensa normalmente é quem vive abaixo do nível da pobreza, quem vem da zona de periferia, onde o risco é maior porque o Estado é mais ausente, quem vem de uma situação de extremas decepções e frustrações, normalmente acaba como forma de compensação entrando dentro dessa vida e imiscuindo por esse caminho da dependência química, das drogas, e isso é fato. Então, assim, é incrível que você tenha tomado esse caminho de não entrar, o que mostra que é possível uma pessoa, ainda que ela mora num ambiente dentro de uma zona periférica em que o Estado é ausente, por isso a criminalidade tem mais força ali dentro, é possível uma pessoa não entrar para as drogas. Quem vem de uma vida de pobreza, é possível não entrar para as drogas, lícita ou ilícita. Quem vem de uma vida de perdas, de frustrações, ele não quer dizer necessariamente que ela tem que entrar para as drogas. Essa é a lição que nós aprendemos nisso daí, certo? Isso aí é muito relativo. Acho que é a pessoa que determina o que ela quer ser. Eu sempre coloquei isso na minha mente. Deus, ele já aprovou a gente. A Bíblia diz, desde o ventre, nós somos aprovados, né? Então, isso é uma determinação. Logicamente, tem algumas pessoas que têm algumas fraquezas, né? E essas fraquezas acabam relevando a pessoa a entrar numa depressão, a fazer um vitimismo, a dizer que a vida dela não vai para frente, ela aceita a viver aquele momento. Eu não quis aceitar. Logicamente, pastor, você é perfeito? Não, eu tive muito problema com mulherada. Muito. Porque eu não vim de berço evangélico, eu nunca tive isso. Então, eu aceitei a Jesus, tive decepção, voltei para o mundo, e ali no mundo eu tive momentos a qual não queria ter vivido, mas foi necessário viver para depois voltar. Entender que Deus, ele era a única saída, não tinha outra coisa. Depois, eu vou falar para você, eu andei com uns MCs, eu fiz baile, eu cheguei a dançar, eu cheguei a conhecer pessoas assim, de todos os níveis que você imaginar. Fazia live com pessoas famosas, que estava com quase 100 mil pessoas, lá na pessoa famosa, e não tive o crescimento como eu tive com Deus. Então, quer dizer, Deus não queria eu ali. Eu tinha toda a oportunidade para crescer ali. Então, que tem o Dinho, hoje que ele fez até a Fazenda, o Dinho, eu tenho foto com ele aqui, depois vou mostrar para você, que eu levei o Dinho. A gente comia numa lojinha de 99, na KL. Você tá entendendo? O Dinho, ele tinha oportunidade, ele começou como eu, estourou, e hoje virou uma potencial na mídia, né? Hoje ele é cantor, dançarino, e eu não consegui crescer.
Deus não queria eu ali. Você crescesse no mundo. Deus queria que eu fizesse a obra dele. Então ele fez toda uma estratégia, ele fez eu permitir conhecer outras coisas, ver, fazer as minhas escolhas e dizer, tá tudo nas tuas mãos. Para você crescer no mundo evangélico. Para eu crescer no mundo evangélico, porque eu fui rejeitado no mundo evangélico. Você tá entendendo? Eu fui rejeitado, quando eu comecei a fazer vídeo eu era zombado. Aí eu desanimei, falei, quer saber? Fui pro mundão. Falei, agora, isso aí, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande, pastor Márcio Leopoldino, com o mundo evangélico. Eu tenho uma base hoje, que quem vem do mundo e vai para a igreja, ela toma um choque. Por quê? Hoje, felizmente, não estou dizendo os pastores, porque os pastores ele recebem, mas é os membros de atacar, de achar que às vezes a pessoa, quando erra, quando peca, tem que ser punida, tem que ser rejeitada, é como se fosse uma lepra. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha vergonha de ir para a igreja, porque o olhar da igreja, para uma pessoa que já foi da igreja e desviou, o olhar de condenação, eu sentia que eu tinha uma lepra. E eu falava, cara, eu não vou ficar aqui, mas a força que estava dentro de mim era maior, eu vou vencer. E foi isso, Deus ele gosta de atitude. Você que está em casa, você que está me vendo, Deus, ele é simplesmente, ele não vê como o homem vê. Ele não ouve como o homem ouve. Então, Deus ele é totalmente diferente que as pessoas, né? Então, Deus ele vai olhar para você daquilo que ele tem para fazer na tua vida. Deus ele já sabe o que vai fazer, mas só depende de você tomar uma atitude para chegar aonde Deus quer que você chegue. Isso aqui é muito interessante, pastor Márcio, porque tem pessoas que estão paradas, tem pessoas que estão aqui, que estão vivendo um processo da vida, estão pensando em parar por críticas, ou por situações na tua vida a qual simplesmente alguém apontou o dedo e falou que você não ia conseguir, ou alguém da própria família diz, você é um rejeitado. E quantas vezes minhas irmãs, às vezes, olhavam para mim e falavam, coitado, não vai virar que não presta. Por causa da história. Hoje as minhas irmãs me admiram. Legal, cara. Você tá entendendo? Hoje minhas irmãs, eu sendo o mais novo da casa, eu falo dentro da minha casa, minhas irmãs me respeitam. Hoje, deixa eu entender aqui. Hoje, no caso, você perdeu o seu pai biológico, veio a falecer. Você tinha quantos anos quando seu pai biológico morreu? Eu perdi meu pai com 12 e minha mãe com 13. Foi um ano atrás do outro. Não, o seu pai, o de sangue mesmo, não o que te criou. O seu pai mesmo, que era dependente químico, que foi pro presídio e tal. Eu perdi ele com 18 para 19 anos. Ah, tá, você perdeu ele depois. Tá. A sua mãe você perdeu quantos anos? Com 14. Sua mãe você perdeu com 14. 13. 13 anos você perdeu sua mãe. Aí você falou que um ano depois você perdeu o seu pai. Primeiro eu perdi meu pai, perdi com 12, minha mãe com 13. Foi um ano atrás do outro. Ah, tá. Então com 12 você perde seu padrasto, que era o que você considerava Sim. como pai. Depois, um ano depois, com 13 anos, você perdeu sua mãe. Sim. Ok. Aí depois você perdeu seu irmão. Perdi meu irmão. Seu irmão você perdeu depois de sua mãe? Eu perdi, depois do meu pai e da minha mãe. Meu padrasto e minha mãe. Perdeu o padrasto, perdeu a mãe, aí perdeu o seu irmão. Sim. Como você reagiu a isso tudo? Como você ficou emocionalmente na sua vida? Porque assim, meu irmão, ele se tornou um pai. Meu irmão, a minha mãe chegou a trabalhar com o pé quebrado e tudo, e a gente não teve muita condição, porque minha mãe ajudava na faculdade do meu irmão. Ah, seu irmão fez a faculdade. Meu irmão passou em primeiro lugar na USP. Meu irmão se tornou gerente internacional. Aí que a nossa vida começou a mudar também. Então, assim, meu irmão passou na USP, depois virou gerente internacional do Banco do Brasil. Meu irmão sabia falar umas 3, 5 línguas, quase 7 línguas aí. Então, meu irmão era muito... Eu falo que meu irmão roubou toda a inteligência. Eu, literalmente, meu irmão não deixou nada. Ele falou, quero tudo pra mim. Acho que como ele foi o primeiro da fila, ele falou, deixa eu passar a pegar tudo. Meu irmão era muito inteligente. Você olhava pro meu irmão, você falava, cara, o que é isso? O meu irmão era coisa... Eu era preguiçoso. Meu irmão já não era. Meu irmão, ele é aquele cara que lia jornal. Quando você vê uma pessoa lendo jornal, você sabe que essa pessoa já é culta. Ela gosta de entender, ela gosta de saber o que está acontecendo. Meu irmão tinha que ter... meu irmão, quando ele se formou, ele mandava todo domingo, eu tinha que ir lá, sábado, domingo, e pegar jornal na banca
e tinha que estar preparado de manhã com o café dele e pão na mesa. Senão nós levava, ó, surra. O tratamento do nosso irmão, eu apanhava do meu irmão. Fazendo coisa errada, meu irmão batia. Na minha época, eu apanhava muito. Eu apanhei. Eu falo que toda a surra que eu levei da minha mãe e do meu irmão foi o que fez eu virar homem. No seu caso, contribuiu. Nossa, meu. Porque eu tinha tanto temor, até de fazer uma tatuagem. Meu irmão, você vê, eu gosto de tatuagem, acho bonito. Mas até hoje... Meio que virou um trauma. Meio que ficou um trauma. Meu irmão, uma vez eu cheguei com a tatuagem aquela de colar, vocês vão dar risada, eu cheguei de colar, aí eu tô aqui, aí minha irmã também era tentada, ela gostava que eu apanhava do meu irmão. O Gustavo fez uma tatuagem daquelas de colar. Rapaz, meu irmão pegou a água, pegou a bucha e começou a esfregar. Tanto que a minha pele quase ficou caindo viva, de tanto ele esfregar. Ele falou, não quero você colocando nada no teu corpo. Enquanto você não sustentar, enquanto você não correr atrás e estiver debaixo da minha guarda, quem manda aqui sou eu. E o povo mais antigo tinha isso, né? O povo mais antigo tinha essa questão de ser mais enérgico, mais radical. É claro que não generalizamos, mas era mais enérgico, era mais radical nessa questão. Hoje se tornou muito comum, porque o mundo está dividido em colônias tribais. Então tem aquela galera, o do funk, o do pagode, o gote, tem o que gosta de... naquela época tinha o que usava o cabelo moicano, que ele era mais... Ele vivia meio que as margens da sociedade. O funk naquela época, quem era funkeiro estava mais às margens da sociedade. Fazer tatuagem, final dos anos 80, dos anos 90, realmente levava algumas pessoas da sociedade a olhar com o olho. Com o olho que era bandido. Então essas perdas aí, você perder seu pai biológico, depois perde sua mãe, aliás, perdeu seu pai, seu padrasto, perdeu sua mãe, perdeu seu irmão, emocionalmente você deve ter ficado depressivo, deve ter ficado mal. Eu tive 5 paradas cardíacas, né? Eu fui parar no hospital, fiquei entubado. Foi um momento muito difícil da minha vida, a qual eu senti eu saindo do meu corpo. Essa aí eu vi uma foto sua, você no hospital, né? Magrinho você tava. Eu fiquei com 35 quilos. 35 quilos. Entanto que quando eu estava no hospital do Exército, o médico me liberou, eu saí com 35 quilos. Depois de estar entubado, estar internado, eu tive uma reação boa, os médicos queriam desligar o aparelho, falou, ele não tem mais jeito. Os médicos falaram, não tem mais jeito, senhor. Tudo por causa da depressão, por causa da perda. É que assim, eu juntei tudo, de lá de trás, e o que estava acontecendo. Então veio tudo. Então eu ajuntei tudo, e foi aquele baque. Eu senti uma dor no peito. Quando eu senti uma dor no peito, eu caí. Eu comecei a ter aquele... Convulsão. Falei, o que está acontecendo? Tô morrendo. Fui levado para o hospital, cheguei no hospital, comecei a... Eles tentaram me reinar, botar um choque no peito, e eu não estava conseguindo respirar, aí onde eu fui entubado. Depois eu tentei conseguir, fiquei pior. Aí foi no momento que eu senti meu espírito saindo do meu corpo. Ali foi o momento que eu também tive uma experiência muito forte com Deus, a qual eu senti saindo do corpo e falei, Deus, eu estou indo para o inferno. Literalmente. Que é aquela experiência de morte, né? Existe muitas histórias, né, contadas sobre essa questão de pessoas que tiveram aquela experiência, inclusive, de morte ou pós-morte. Mas eu tive isso. De morrer, diz que passou por situações de ver alguma coisa do outro lado, ver alguma coisa estranha, ver alguma coisa escura. Você passou por isso? Eu vi uma coisa escura, eu vi um túnel mesmo escuro, sabe? E ali eu falei, Deus, você já tirou meu pai, você tirou minha mãe, você tirou meu irmão agora, você vai me tirar. Qual é o propósito que você tem na minha família? Me dá uma chance, eu quero mostrar porque eu quero te servir. E nisso, na hora, eu vi uma luz branca assim, ó. Eu vi voltando pro meu corpo, foi algo muito sobrenatural. Quando eu vi voltando pro meu corpo, eu vi só minha irmã chorando. Que aí eu comecei a engasgar com a intubação. Ele falou, mas como assim engasgar com a intubação? Ele tá respirando. Eles tiraram a intubação, voltei a respirar. Aí eu saí do hospital, me liberaram na volta, depois de uns 30 dias, tem que voltar para se apresentar para ver como você tá. Na volta, eles não acreditaram, cadê o Luiz Gustavo?
É ele. Não é ele não. Tá doido, é impossível. De 35 quilos você voltou bem. Deus, assim, fez algo... E ali você se converteu, no caso. A partir daí você decidiu se converter. Começou a buscar a Deus. Comecei a buscar Deus. Começou a buscar ao Senhor. E começou o seu crescimento espiritual. Foi o momento de ele explicar o que ele estava fazendo na minha vida. Foi aonde eu comecei a voltar a fazer vídeo. Aí... Mas você não tinha decolado ainda. Não, eu fazia vídeo, mas dava uma curtida, uma visualização. Não tinha nada disso que estava acontecendo hoje, né? Aí teve um dia que eu comecei a trabalhar numa troca de óleo, eu consegui comprar meu primeiro carro, que era do meu cunhado velhinho, Palinho, todo quebrado, que eu mais empurrava que andava nele. Mais empurrava. Quem não passou na vida, né? Pelo um palhozinho que colocava 10 pilas, coloca 10 pratas aí de gasolina, de ter que empurrar, às vezes, um Chevette de Júnior, andar num... E não marcava nem o ponto da gasolina, mas... Andar num palhozinho. Ai, Deus, quem não passou por esse... Ali foi um momento muito de transição, aí onde eu fiz o meu primeiro vídeo dentro desse carro. Falando assim, um campeão não é aquele que larga primeiro. Um campeão é aquele que tem convicção que vai até o final. Não desista dos seus sonhos. Entenda que esse processo não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. Entenda que tudo isso que você está passando na tua vida não faz parte somente do teu crescimento, mas da tua vitória. Isso que vai te levar a você chegar em lugares maiores. Não chore. Eu comecei a falar no vídeo isso. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, perdi meu irmão. Eu tinha tudo para ter parado. Mas hoje eu estou aqui contando meu testemunho para você se levantar. Esse vídeo bateu 10 milhões de visualizações em um dia. Num dia? Num dia, 10 milhões. Você foi dormir? Eu fui dormir, minha irmã acordando no outro dia. Gustavo, seu vídeo tá todo mundo compartilhando. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Primeiro eu pensei que já tinha morrido outra pessoa, né? Quando ela veio batendo? Batendo, que da última vez que meu irmão morreu, ela tava batendo. Todo mundo desesperado. Eu falei, morreu mais alguém. Minha irmã não aguentou a morte do meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu fiquei desesperado. Ela, não, menino, calma. Minhas amigas mandando teu vídeo. E começou, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? 10 milhões de visualizações. Eu tava com o celularzinho velhinho. 10 mil visualizações? 10 mil um dia. Aí eu vi o celular velhinho no Facebook. Eu tinha o celular velhinho, tava assim, tremendo assim, sabe? Tremendo de tantas pessoas começando a me seguir. Eu falei, o que é isso? Quando eu fui ver, já tava 100 mil pessoas em um dia. 100 mil pessoas em um dia? No Facebook, em um dia. Rapaz, 100 mil pessoas em um dia é muita coisa. Foi algo extraordinário. Explodiu. E aí não tinha live ainda. Naquela época não tinha as lives. Não tinha lançado a live ainda. Só quem era enganjado. E eu comecei a enganjar. E liberou a live pra mim. E eu comecei a fazer live de vez vídeo. Eu fazia de um quartinho que era pequenininho, meu quartinho, que eu morava, minha cama, meu banheiro, e um quartinho assim, bem pequeno. E aí eu fiz a live. Quando eu fui fazer a live, você não acredita. 5 mil pessoas ao vivo comigo. Eu falei, o que é isso? Eu tenho prints aqui de 10 mil, 20 mil pessoas ao vivo comigo. Ao vivo? Ao vivo. Eu falei, o que é isso, gente? Eu olhei pro céu e falei, Deus, eu estourei na rede social. Que era o sonho de todo mundo, assim, quem entende, tem um sonho de, às vezes, ser um influencer digital, hoje no mundo digital, sabe a reação. Eu falava, cara, 5 mil pessoas ao vivo vendo eu pregar a palavra de Deus, dizendo, ei, doidão, não sabia nem falar direito. Você teve esse problema com o aprendizado? Sim, eu não tinha escolaridade. Então eu tive que... As pessoas zombavam de você. Voltando aqui rapidinho. Lá na sua adolescência, na sua juventude, as pessoas faziam bullying com você? Muito. Por causa de você tinha dificuldade para aprender? Muito, quando a professora chamava para ler na frente. E aí você não sabia ler? Eu ficava gaguejando. E aí as pessoas faziam bullying? As pessoas zoavam, burrinho, Burrinho. louquinho. Burrinho e louquinho te chamavam? Falava assim, ó, você é louquinho, sai daí, ó, não sabe ler. Tipo, zoando. Coisa de criança, né? Tipo, mentalidade de criança mesmo. E ali eu chorava, saía correndo, saía da sala, ia pro banheiro. Isso tudo contribui, essa perturbação. É o bullying que sofre, depois da perda dos pais,
perda de irmãos, isso tudo contribui para atrapalhar no processo da educação, dos estudos, né? Ó, para muita gente, pastor Márcio Leopoldini, isso pode até atrapalhar, mas para mim foi uma força. Não para estudar, mas para vencer. Para vencer. Estudar era preguiçoso mesmo, eu não queria mesmo. Mas às vezes mesmo, não é só a preguiça, é que tem a ver com o estado emocional. Emocional, com tudo que eu estava vivendo, mas eu poderia ter feito mais pelo estudo. A minha irmã fala assim, Gustavo, você é uma pessoa separada, porque é a única pessoa que não tem estudo. E chegou onde chegou. E tem o que você tem. Por isso eu falo, hoje você não precisa ter dinheiro, você precisa ter conhecimento. Porque o conhecimento gera dinheiro. Eu tive conhecimento de uma maneira de ganhar o meu dinheiro honesto, sem tirar dinheiro de ninguém, porque eu não tenho igreja. As pessoas às vezes têm uma base e pensam aí, pastor. Pensa que é pastor, tem igreja, tem salário. Auxilia a sua imagem como igreja. Não, eu não tenho igreja. Eu não dependo de igreja. Eu dependo das minhas redes sociais. O público que acredita em mim. Então eu não tenho uma igreja. Eu quero deixar claro que às vezes as pessoas falam, é pastor, tudo que tem está tirando dinheiro dos fiéis. Não. Tudo que eu tenho hoje foi através de crescimentos de YouTube, Instagram, TikTok, todos os vídeos meios. Você tem placa de vídeo? Você ganhou? Eu devia ter trazido a minha placa do YouTube. Você tem a placa do YouTube? Eu tenho a placa do YouTube. Você ganhou. Eu devia ter trazido, né? A placa do YouTube. Eu ganhei a primeira vez a placa do YouTube, eu pulava na rua, ninguém entendia. Eu falava, capeta, tu perdeu, demônio! Olha aqui o analfabeto com a placa gritando no meio da rua. Minha irmã falou, menino, você é doido, vai pra dentro. Eu ganhei. Quando eu vi o carro chegando e uma placa, primeiro a placa vinha dentro de uma caixa preta, assim, do YouTube, escrito YouTube. Mano, eu falava, o que é isso, velho? Eu ganhei uma placa do YouTube, eu ganhei a felicidade, assim, não tinha aonde caber, não tem como, pastor Márcio, por isso eu falo, Deus, ele gosta dos ousados. Deixa eu te fazer uma pergunta, isso aqui é uma curiosidade que eu tenho, que eu já percebi, pessoas que vêm do nada, pessoas que têm problemas financeiros, que têm problemas emocionais, perdas como você teve problemas familiares, perdeu pai, perdeu mãe, e começa a ascender, começa a crescer, começa a prosperar, de repente tem uma rede social gigante. Eu falo que recentemente eu encontrei uma garota, essa menina ela tem em torno de uns 4, 5 milhões de seguidores, e ela tem um problema emocional, ela estava em depressão. Por quê? Ela recebia tantos presentes de patrocinadores para que ela fazia entrevistas e etc, propaganda, que ela não conseguiu lidar com o sucesso. Ela não conseguiu lidar com o sucesso. A minha pergunta é, você é um cara novo, solteiro, você estava na igreja, você começou a crescer. Quando você começa a crescer, você foi assediado, você caiu, mulheres deu em cima de você, você pegou mulher por aí, como que foi essa questão? Eu tenho que te fazer essa pergunta. Não, isso é um assunto muito interessante que você abordou. Eu comecei a ter o que não tinha. E aí eu comecei a ver uma maneira de mulheres lindas me chamar. Eu falei, rapaz do céu, um homem feio com uma rapaz de mulher bonita. E a minha lata não me ajudava. Deus foi dando uns milagres depois. Você foi fazendo um negocinho aqui, um negocinho, ajudou um pouquinho a lata. Mas antigamente eu era feinho. E eu via as mulheradas chamando. E eu falava, rapaz, eu tive... Mandaram nudes pra você? Isso que mais manda é isso, até hoje. Até hoje manda nudes? Até hoje. E você vê? Hoje eu repreendo. Antigamente eu Vai aceitava. ver? Repreende, mas vê. Não, hoje eu já vejo que manda uma foto, às vezes você acaba vendo, porque tem pessoas que fazem um pix ajudando o trabalho social que a gente faz. Então você pensa que é uma foto de um print de, vamos supor, alguma coisa. De um pix que a pessoa fez, que eu sempre separo para orar. Quando você vai ver lá, demônio usado. Quando vai ver, logo de cara, a neregueia. O demônio tentando me atentar. Meu Deus do céu. Aí você vê a aranha da pessoa. Aí você fala, Deus do céu, sai daqui, me dá glória. Dá graça. Me dá graça, porque hoje, felizmente, tem algumas mulheres sem noção. Mas então, naquele tempo, quando você começou a crescer, você teve alguma queda? Muitas. Até como pastor eu tive. Até como pastor você caiu? Até como pastor eu caí. Só que eu tive que criar maturidade. Você, no caso, teve relação sexual, pegou alguma mulher?
E como você lidou com isso? Você conversou, contou para alguém, conversou com pastores? Eu conversei com meus... Primeiro estavam meus pastores. Eu cheguei... Tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre gostei de falar e pedir ajuda. Isso é uma parte muito interessante. Eu chegava no meu pastor e falava, pastor, eu fiz isso. E quando acontecia algo, ele me perguntava, eu falava, fiz. Porque eu acho que você contar o seu momento de fraqueza, você libertar da sua fraqueza. Você trazer para a luz o que está escondido, o que está nas trevas. Sim. Era você se libertar. Era importante para você? Nossa, eu me sentia... E com o seu público, como que ficava? Eu sempre chegava e era sincero. Eu acho que a gente tem que ser sincero com o nosso público. A gente não tem que mostrar que é um super-herói. Nós temos que mostrar que nós somos carne, nós somos osso e também temos sentimento. Só que nós temos que, às vezes a gente mostra, as pessoas veem um pastor, muitos pastores não têm coragem de falar o que eu estou falando isso aqui agora. Não tem coragem, porque quer mostrar uma santidade. Cada um tem o seu ponto onde erra. Lógico que existem pastores que hoje são tementes a Deus, mas já erraram lá atrás. Em algum lugar. Alguma área. Nessa área, mas erraram. Às vezes não nessa área. Tem pessoas que às vezes casou em santidade. Tem pastores hoje, nós conhecemos. Pastor Júlio mesmo, um dos pastores que a gente conhece, né? Que eu fui da igreja dele, hoje eu tenho admiração como pai. Ele casou com a pastora, logo em seguida relacionou, casou e hoje vive uma vida assim. Existe pessoas... Casou no nível de santidade, né? Casou no nível de processo, santidade. sem relação, sem nada, né? Já casou direto. Casou da forma como na Bíblia instrui, ensina, sem passar por esse processo de relação sexual. Só que alguma área... Nosso pastor é um exemplo, né? Nesse Só sentido, que alguma área dele pastor, também já errou alguma vez. Você está entendendo? Só que as pessoas elas não têm coragem de, às vezes, expor o seu erro, porque tem medo da rejeição do outro lado. E você expunha? Eu colocava, falava, gente, ó, vou dar um tempo de rede social, eu caí, eu preciso me tratar, eu preciso melhorar, eu quero ser um homem de Deus. Eu buscava ser um homem de Deus todos os dias. Então, mesmo nessa ascensão que você inicia, você comete os seus erros, você peca, e você desviou, saiu da igreja ou permaneceu? Não, eu sempre tive, depois disso, eu sempre tive alinhado com aquelas... Às vezes as pessoas falam, por que você não sai? A única vez que você desviou, então, foi logo no início, quando você saiu do hospital, você aceitou Jesus, começou a buscar a Deus, aí caiu no mundo do funk, foi o que você falou, né? Sim. Caiu no mundo do funk, aí depois você voltou para a igreja. E aí nunca mais desviou? Nunca mais. Então você desviou uma vez, no caso? Uma vez e para nunca mais. E aí você começou a ascender, crescer. Porque eu quero dizer uma coisa, é uma experiência com Deus. Eu não consigo abandonar aquele que me deu a luz de novo. Então, aquele que devolveu, Márcio, você que está dentro do hospital, prestes à morte, e ele devolver a vida para você, cara, eu tenho que ser muito ingrato a ele de voltar para o mundo. Ele sabe que eu fui falho, ele sabe que muitas vezes eu errei, mas ele sabia a minha honestidade como Davi. Deus, tire tudo de mim, mas não tire tua presença. Eu precisava dele. E até hoje eu luto por isso, para vencer a minha própria carne. Hoje eu estou na presença, hoje eu estou mantido, hoje eu estou fazendo as coisas certas. Mas todo dia eu oro para não cair, porque eu sou ser humano, Márcio. Então eu evito hoje. Hoje tem uma equipe que cuida da minha rede social. Hoje, quando nós estávamos indo para cá, eu vi isso, eu observei. Pessoas te veem na rua, te cumprimentam. Ô, Gustavo, não sei o que. Como você se lida com isso? Hoje eu me lido como hoje um profeta. Com maturidade? Maturidade, eu vejo que as pessoas não reconhecem o Gustavo. Ele reconhece o Deus que o Gustavo prega, né? Não é uma fama, é um reconhecimento de Deus que ele dá para nós, com a liberdade dele. Você já teve com alguns artistas? Eu já vi algumas fotos com um artista, né, jogador de futebol e tal. Como você se sentiu? Você teve do lado do... Como é o nome daquele jogador? Adriano Imperador. Adriano Imperador. Como foi estar do lado do Imperador? Cara, eu jogava ele no videogame dos outros. No PlayStation 1. Você jogava o Adriano no PlayStation? Eu nunca imaginei ver o cara na minha frente. Imagine, você escolhia o cara na seleção no PlayStation 1 para jogar. Na casa dos outros não tive videogame. Eu fui ter depois, como adulto, né? E aí você olha pro cara, você tá no hotel com o cara pedindo oração para você, e fala, não, isso não é verdade. E a humildade do cara
É surreal. Fora de série. Pode falar o que for do Adriano, É um cara humilde. mas é um cara humilde. É um cara coração puro. As amizades algumas erradas, que às vezes até releva ele passar por algumas situações difíceis, mas é pelo coração dele. Ele é um cara que não rejeita, é um cara que não exclui. Pode ser o que for, se você tá com ele, você vai ser como ele. Pode ir. Eu tive vários amigos, como o Bananinha, né, da Praça é Nossa, Hulk Magrelo, até o pessoal da Praça é Nossa, muitos amigos meus hoje, que são amigos meus, pessoal, que faço oração, tá junto comigo, né? E essa é a parte mais interessante de tudo isso que Deus fez na minha vida, de colocar pessoas que eu nunca esperava. Pensa, da infância, pessoas que eu admirava, e se tornar realidade, sair do quadrinho para o mundo físico. Foi o que Deus fez na minha vida. Saiu do sobrenatural para o natural. Do natural para o sobrenatural. Para o sobrenatural. Então foi algo assim muito grande. Eu estou muito feliz por tudo que Deus fez, pelo sucesso. Hoje lançando um livro também, né? Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito. Verdade, você vai lançar um livro agora, né? Estou lançando um livro, a qual simplesmente vai falar um pouco da minha história. Eu te mandei até a base ali. A base, eu achei legal. Ele pega todo esse... Hoje nós demos só uma pincelada, né? No que é a história do Gustavo. Inclusive tem uma pergunta aqui, que eu estou vendo aqui no chat que enviaram, e estão falando... Tem 3 perguntas aqui que me chamou a atenção. Tem algumas outras aqui, mas tem 3, não dá para mim perguntar todas. Quero pedir desculpa aí, gente, não dá para perguntar todas por causa do nosso tempo, mas tem 3 perguntas que nos chamam a atenção. A primeira pergunta aqui, que eu achei legal, nessa política, nessas eleições, nós tivemos aí muitos influencers que se posicionaram, outros não. Você chegou a se posicionar? Como que foi essa questão dentro da política? É o que estão perguntando aqui. Essa pergunta é muito interessante, porque eu vi muitas pessoas se posicionando por causa de política. Eu me posicionei porque o voto é secreto, né? Primeiramente o voto é secreto. Mas a minha posição de política, porque respeitando também o meu público, tem uns que é petista, tem outros que é Bolsonaro, eu acho que eu não posso misturar minha religião a forçar outras pessoas a votar. Usar a sua imagem. Você está entendendo? Votar não que eu voto. Não é porque eu sou pastor, mas você tem que ser uma influência. Não, eu tenho que respeitar o voto de cada um. A partir do momento que você fala que o voto é secreto, o voto é secreto, cada um vota. É lógico que se alguém chegasse para mim e perguntasse, pastor, em quem você vai votar? Eu deixei livre. Eu ia responder, falar, filho, eu vou votar nesse e tal, por proteger princípios cristãos, tal. Eu ia abordar isso. Mas eu respeitei, eu não me posicionei a político nenhum, mas eu voltei. E não foi por covardia, foi porque no seu caso você acreditou que estaria assim, não estaria usando a sua imagem para forçar o seu público, de repente, a induzir o público a um voto. Sim. É mais ou menos isso que você quer dizer. Isso mesmo. Ok. A outra pergunta que está aqui a pessoa está falando, hoje por causa do que você tem, por que você mostra... Isso aqui o povo pegou meio pesado. Por que você mostra as coisas que você faz, suas obras sociais, você doando coisas? Por que você mostra isso na rede social? Não é para aparecer? Não. Nitidamente, isso aqui é uma pergunta muito interessante que eu gosto de falar. E essa pessoa até abordou um ponto muito interessante. Por quê? As obras têm que ser mostradas, porque serve para outras pessoas. O que eu uso hoje não para mostrar para mim, eu uso hoje para que outras pessoas venham usar como exemplo, para ser levado para outros lugares. Entanto que através das obras sociais, há 7 anos eu trabalho com moradores de rua, tirei mais de 300 moradores de rua, comprovado, eu tenho isso junto comigo. 300 moradores, então eu levei morador de rua até para a clínica do pastor Naldinho, quero mandar um abraço pastor Naldinho, pastor Cláudio, que tem clínicas que são parcerias minhas até hoje, que ligavam e falavam, pastor Gustavo, né, se você achar alguém, você pode mandar aqui, eu tirava oferta todo mês, tudo do YouTube eu tirava, mandava para eles, entendeu? Então eu nunca fiz isso para me mostrar, para falar, eu faço. Eu fazia isso para que outras pessoas pegassem esse projeto, relevava. Porque hoje nós liga a televisão, pastor Márcio, só vê desgraça.
As pessoas estão cansadas de ver isso. E as pessoas estão desanimadas por causa disso. Porque só vê desgraça. O que você vê hoje na televisão acaba te desanimando. Agora você vê um vídeo de uma pessoa levando comida para os moradores de rua, você vai pensar o quê? Uma ação maravilhosa. Que linda ação que esse pastor faz. Que linda ação que essa pessoa faz. Elas tiram essa imagem do pastor também que só quer pedir dinheiro. E tira um pastor que leva a obra, não somente dentro da igreja, mas para a rua, pessoas necessitadas. Primeiro que morador de rua não tem nada a oferecer. Para mim seria mais fácil eu pegar, pastor Márcio, pessoas que têm condição, trabalhar neles, que eu tenho um dom de profecia, revelar na vida deles e tirar um benefício através disso. Como que eu vou tirar um benefício de um morador de rua? Sim. Não tem benefício nenhum. Então isso não é se mostrar. Se mostrar é eu chegar num empresário, revelar a vida dele que Deus pode me dar, e eu posso estar na casa dele, estar dentro da casa dele lá, como eu posso estar dentro da casa de uma Eliana, dentro do Adriano Imperador. Você está entendendo? Isso era se mostrar. Mas fazer a obra de Deus, pegar um morador de rua que não tem nada, não tem nem algo para oferecer em si, que para mim ele tem, que é a vida dele, que é mais importante que qualquer dinheiro, mas estou dizendo fisicamente, e algo que para mim serve a vida dele. É interessante isso. Porque eu tive um pai dependente que chegou numa situação dessa, não foi morar na rua, mas ficou um tempo perdido. E eu sei hoje quantos filhos que estão perdidos hoje, com a mãe chorando de um pai na rua, e onde você leva. Pastor Márcio, ele teve a oportunidade também de ir comigo levar comida, e você viu a realidade, a tristeza na rua. Você foi comigo. Então, hoje, essa pergunta foi muito interessante, que as pessoas falam que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ver. É lógico que não pode ver. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que não tem coragem de fazer, está criticando quem está fazendo, e dói. Você já percebeu quando você critica, fala algo e dói em você e você quer retrucar? É porque você está vendo aquilo que você poderia estar fazendo também, não está fazendo e está doendo em você. Verdade. Estão querendo saber aqui da sua vida sentimental. Como está essa questão? Hoje, a vida sentimental, tá compromissado, tá namorando, tá noivo, tá casado, tá solteiro? Como que está isso aí? Estou compromissado com uma pessoa maravilhosa. É como eu falo, logo casado, que é o que falta para a carreira, né, gospel. Ficar 100%. 100%. Fechar todas as brechas, né, assim, de modo de ação, bem que as mulheradas não param, né? É só Deus na causa. Mas eu acho que todo homem de Deus tem que ter alguém do seu lado para poder compartilhar, estar junto. E é isso. Amém. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus. Na verdade, todo ser humano nasceu e merece alguém para ser feliz, para viver legal, lado a lado. Aliás, é muito importante que você que está entrando em um relacionamento, pretende entrar no relacionamento, traga isso consigo: diálogo, respeito, confiança e segurança. Se houver isso no seu relacionamento, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Bem, gente, nós chegamos aqui ao fim do nosso Clube da Sabedoria Cast. Eu quero dizer para você que toda semana nós vamos estar com novidades, toda semana nós vamos estar aqui com convidados especiais, artistas do mundo gospel, empresários, e eu tenho certeza que vai ser esse Clube da Sabedoria Cast um diferencial na sua vida. Nós estamos com uma agenda aí muito boa, com alguns artistas, estamos com uma agenda muito boa aí de alguns palestrantes na área da inteligência emocional. Em breve eu vou estar aqui com um apresentador de um programa de TV também. Nós temos aí já agendado também um humorista muito bom que vai estar conosco. Então, assim, não fique de fora, continue conosco aqui. Você que esteve com a gente até agora, curte o vídeo, compartilha, deixa o seu like, compartilha, comenta. Isso aqui existe para você. Nós fizemos para você, ou para você. E à medida que nós vamos trabalhando, vamos melhorar mais e mais para produzir para você conteúdo de nível intelectual, na área da inteligência emocional, na educação financeira familiar, pessoal, empresarial. Vamos estar trazendo aqui lançamentos de livros e em breve também o lançamento do livro do pastor Gustavo Neves. Nós vamos trazer o Gustavo aqui para falar do livro dele,
que ele está lançando, vai ser maravilhoso. E que Deus, assim, então, possa continuar te abençoando. Fique conosco, continue conosco aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, por estar conosco. Quero abrir a oportunidade para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer, pastor Márcio, muito obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui diante um homem simplesmente teólogo, pastor, profeta e tantas outras coisas que Deus tem levantado nessa terra. Quero agradecer também todas as pessoas que estão aqui ao vivo comigo. Quero agradecer a Ana, a Juliana que está aqui, né? Tantas outras pessoas que estão me vendo aqui agora. Olha que coisa linda, está escrevendo aqui. Pastor, muito obrigado pelo testemunho, por tudo que está acontecendo, por tudo que você está falando. Tem muita gente chorando aqui pela história também, pastor Marcos. Então eu quero agradecer, porque esse povo que está aqui é um povo maravilhoso, é um povo que segue, é um povo que acompanha, né? Olha aí, ó. Olha o tanto de gente que já está compartilhando também, ó. A Ana Lúcia acabou de compartilhar, falou, pastor, estou compartilhando com meus amigos. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus possa honrar muito vocês. Eu agradeço a Deus primeiramente e a vocês que têm feito parte da minha história. Eu falo que o ministério de Jesus começou aí, quando a mãe de Jesus, os irmãos chegam para os discípulos e falam assim, eu vim falar com o meu filho. E aí o discípulo chega para Jesus e fala assim, Jesus, sua família está lá embaixo. Aí Jesus fala, não desmerecendo da família, né? Quem é minha família? Disse não. Não, minha família são vocês que estão aqui. Então vocês são minha família, que estão me acompanhando, compartilhando do meu sonho, compartilhando desse projeto. Olha o tanto de gente escrevendo aqui. Então muito obrigado. Eu não vou ficar falando o nome de todo mundo para acabar não errando, não prolongar o vídeo. Mas depois eu vou fazer questão de entrar nos comentários e agradecer os comentários, agradecer o que você postou aí, o que você compartilhou. Muito obrigado. Que Deus abençoe tua vida e que Deus possa simplesmente mudar a tua história através dessa história minha que Deus gerou dentro do meu coração, do meu testemunho. Um beijo do pastor Gustavo Neves, pastor Márcio. Quero agradecer o que está o nosso amigo ali atrás, que está preparando todo o cenário. Seu nome é? Davi. Olha, Davi, segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe, Davi, que Deus continue te abençoando e a todos que estão aí. O Léo que está por trás também disso aí. Quero agradecer também o Fábio. Que Deus abençoe. O famoso Binho. Que Deus abençoe, tamo junto. Um beijo, gente. Fique com Deus. Gente, um abraço. Deus abençoe.